A gente não pode brigar. O que resta pra esse povo é somente ajoelhar. E na volta do trabalho a gente pode assistir. E minutos fracionados a nossa casa assumir. Tantos anos de batalha junto com o Alô Cidadão, a apresentação J. Almeida. Agora 19 horas mais 8 minutos. Boa noite para você que está na sintonia da Web Jurema. E para você que está nos acompanhando a partir de agora pelo Facebook Jurema Como Eu Vejo. Não fujo da raia, eu tô firme e forte. E nessa batalha eu tô firme e forte. Abraçando especialmente aos nossos patrocinadores, os nossos colaboradores, a Mercearia Teodória Alves, Espaço Santa Fé, Uniaselves, Polo de Fátima, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Fátima, Nego Premaldado, Pedro Ivo, Contabilidade e SEAT. Os nossos parceiros, as comunidades católicas, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, Farias, Santa Luzia, Serra Velha, Nossa Senhora Aparecida, Jurema e psicóloga Maria Sueli. E você também pode nos apoiar nessa ideia. Faça sua contribuição. Estamos fazendo uma sequência de entrevistas com os pré-candidatos a vereadores e a prefeito dos municípios de Fátima, Poço Verde e também de Adustina. Ligue 7999754908 e marque o seu horário conosco. Esse é o programa no ar, programa Alô Cidadão, a apresentação J. Almeida. O programa com a cara do povo de Fátima, de Adustina, dos nossos municípios e circunvianças, como dizia o outro. E a nossa convidada de hoje é Vanessa, conhecida como Vanessa de Gilton, da comunidade. Espera aqui, nossa convidada de hoje é Vanessa de Gilton, que mora na comunidade de Santana, povoado do município de Adustina. Na sequência da entrevista dos pré-candidatos, estamos recebendo hoje, na nossa sala virtual, ela que está concorrendo ao pleito eleitoral 2020. Vanessa, uma boa noite, seja bem-vinda, sinta-se à vontade na sala da sua casa e na sala virtual da Web Jurema e do Facebook Jurema Como Vejo. Tenhamos um programa promissor, que seja um programa que a comunidade possa te conhecer ainda de mais de perto, né? Conhecer as suas aspirações, as suas expectativas e os projetos que possivelmente você poderá desenvolver chegando ao Legislativo. Seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade, o espaço é nosso. Boa noite a todos que estão acompanhando. Como você já mencionou aí, meu nome é Vanessa, né, conhecida como Vanessa de Gilton Rabelo. Meu pai, que já foi vereador no município de Adustina. Eu sou aqui da comunidade Santana, como você já bem mencionou, município de Adustina. Muitas pessoas aí da Jurema devem me conhecer também, que estão acompanhando, e das comunidades vizinhas, né? Pois eu participo aqui com o Ministério de Música na Igreja do Povoado, e também, né, sempre trabalho com um grupo de jovens, né, com as turmas de crisma, da catequese. Então, tem um engajamento aí na comunidade católica. Então, algumas pessoas vão me conhecer aí cantando e tocando nos povoados. Mas também, quem me conhece mais um pouco, sabe que eu sou estudante, estou me formando agora, né, faltando somente esse último semestre do ano, para me formar como professora de geografia. E sendo assim, também
Sendo assim, tenho uma paixão também muito grande pela educação. É um dos âmbitos que eu admiro bastante e que luto por melhorias. Também tenho uma paixão muito grande pela juventude, e foi isso também que me fez um pouco me engajar na política do nosso município, por sentir uma falta de representatividade das aspirações dos jovens na política. Então, a inserção na política é uma forma da gente ser representados dos nossos anseios. E como eu mencionei, estou me formando agora em geografia, também gosto muito de defender a área do meio ambiente, que é um pouco esquecida nas políticas dos nossos municípios. Eu acho que é um ponto que a gente deve reforçar, e eu estou aqui também para isso, para ver quais são esses pontos que estão sendo esquecidos para trazer para a política do nosso município. Então, como eu já mencionei, meu pai já foi vereador, eu acompanhei todo o trabalho, né, que ele realizou, os projetos na Câmara, acompanhava também ele em algumas ações na Câmara, né, as sessões, via a discussão lá de muitos projetos, e via também que muitas vezes naquela Câmara há uma discussão sobre a politicagem, sabe? Há uma discussão muito grande sobre, fulano fez isso, hoje fulano faz isso, quem fez, quem deixou de fazer. E nisso de estar discutindo o passado e talvez o que é feito ou não, se deixa de discutir realmente os projetos para a população. Hoje, a gente já vem mudando aos poucos essa realidade, porque todo mundo que conhece a Adustina sabe que hoje o município se desenvolveu bastante nessa gestão atual do prefeito Paulo Sérgio. Sabemos que a Adustina hoje ela se desenvolveu no âmbito da saúde, principalmente nos âmbitos da educação, tendo índices muito bons nas provas externas que são realizadas no município. E estamos aí na luta também, né, durante essa gestão, na melhoria das estradas, que é uma questão também difícil, às vezes por falta de material, e também na questão da infraestrutura. Mas como eu mencionei aqui, apesar desses projetos, né, de tudo isso que já foi feito ser bom, ainda falta mais, ainda falta alguns pontos a serem reforçados. E aí é que eu me engajo politicamente, né, como pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores de Adustina, para poder reforçar esses pontos que talvez sejam esquecidos, porque o engajamento na política, né, dos diferentes, da oposição, de mim, é trazer novas ideias, e essas ideias elas vão se complementando, porque às vezes a gente critica a oposição, acha que talvez a oposição não fala algo que nos convém, mas todas as divergências são importantes, né? São essas divergências que vão dar origem à política. Então, é importante, sim, que haja oposição, que haja diferentes formas de pensar, para que realmente a política aconteça, porque a gente não pode caminhar achando que sempre está tudo muito bom, que não há nada para ser melhorado. Então, é muito importante essa diversidade de nomes também, para que as pessoas possam estar aí olhando, visualizando quem melhor pode representá-los no futuro. Muito bem. Essa é a sua. Você fez um apanhado muito grande, muito amplo da sua visão política, muito bem colocado, inclusive a sua visão geral, um apanhado, digamos assim, visualizando o passado, o presente e o futuro. Começou muito bem é uma observação minha essa, viu? Começou muito bem. Mas uma pergunta para começar assim a nossa conversa, o seu partido, no qual você se filiou, que é o PT, Partido dos Trabalhadores, ele esteve em ascensão durante um grande período a nível nacional e, obviamente, a maioria das cidades pequenas aderiram, né? Mas houve e ainda há um desgaste muito grande
do PT a nível nacional, com todas as picuinhas, com todas as questões políticas, partidárias, enfim, todo o cenário que a gente tem acompanhado a nível nacional. E você escolhe exatamente o PT para representá-lo, digamos assim. Isso não incomoda de uma certa forma? Olha, eu acredito o seguinte, que se a gente parar para analisar, a gente vai ter escândalos de corrupção em todos os partidos, se a gente for analisar. Mas por que o PT? Por que essa escolha? Eu vejo assim que apesar de haver alguns desgastes, talvez por meio desses escândalos de corrupção, o PT ela tem uma bandeira, né, de defesa daquele que é esquecido, do pobre, do trabalhador rural, do estudante, né, do campo. Então, tem todo um olhar para essas minorias, um olhar para que se tenha realmente mais justiça social, mais equidade, mais igualdade. Então, é olhando os ideais que o PT defende que eu aderi a esse partido, eu sempre tive bastante admiração, mas na certeza de que também não é um partido perfeito, na certeza de que o Lula e a Dilma também cometeram seus erros no passado, mas até um próprio recado que o ex-presidente Lula deixou para a juventude essa semana, de que a boa política, muitas vezes a gente acha que a boa política está no político, né? Naquele que está representando ali no presidente, no deputado, mas a boa política ela começa por cada um de nós. Então é como eu falei, embora o Partido dos Trabalhadores hoje esteja um pouco desgastado, eu não olhei por este viés, eu olhei por a bandeira que o Partido dos Trabalhadores defende. Mas pelo viés local, né? A nível municipal. Também, porque se você for olhar a atuação do Partido dos Trabalhadores, né, na nossa região, a gente tem uma força muito grande, principalmente a nossa deputada estadual aí, Fátima Nunes, e que essa chapa do PT também é associada também ao PSD, né, que também traz tantas influências na nossa região, também através do deputado federal José Nunes. Então, é também por essa questão do viés local. Entendi. Vanessa, eu gostaria de fazer uma observação quanto à postura, digamos assim, da sua câmera. Seria possível você colocar o celular na horizontal? Porque assim preenche o espaço. Certo. Por favor. Tá bom assim? No ar, programa Alô. Sim, mas a sua imagem está também na vertical. Aí você precisa usar aquele... precisa usar aquele dispositivozinho. Sim, ok. Para que a sua imagem fique de pé, mas o celular deitado, como se diz, né? Agora sim. Agora sim. Sim, agora perfeito. Porque aí fica a imagem completa no quadro do aplicativo aqui. Muito bem, muito bem. Já temos aqui uma participação de Maria Débora dos Reis. Essa menina é da Jurema, eu conheço muito bem. Eu devo colocar aqui. E a partir de agora, toda e qualquer pessoa que queiram participar também pode mandar as suas perguntas, a sua contribuição. Necessariamente não precisa ser uma pergunta, não precisa ser uma crítica, mas também pode ser um elogio, pode ser também uma contribuição, né? Repercutir alguma fala da pré-candidata. Estou disponibilizando aí, através do Facebook, o link que você também pode entrar ao vivo, inclusive, e contribuir com a pré-candidata e contribuir com o nosso programa. Muito importante que todas as pessoas possam assistir através aqui do Facebook, Jurema Como Eu Vejo, ou ouvindo através da Rádio Jurema, Web Jurema. Certo? Ô, Vanessa. Oi. Qual é a sua idade mesmo? 22 anos. 22 anos, é solteira, casada? Como é que está o seu estado civil atual? Casada. Já tem filhos?
Não, Não. E mora e reside, reside realmente aí em Santana, né? isso mesmo. Muito bem. Só um minutinho aqui que eu estou tentando, mas eu vou conseguir já repassar o link para o pessoal que está nos ouvindo. Enfim, então você vem de uma família, vamos dizer assim, politicamente já bem conhecida, bem estruturada no município de Adustino, uma vez que seu pai já foi vereador. E isso lhe traz Isso. uma experiência bastante, né, para dar continuidade, vamos dizer, à carreira política na família. Abraçando também a Lida Santos, que já está presente conosco aqui pelo WhatsApp, não, pelo Facebook. Qual é o seu principal, a sua principal observação em relação às principais melhorias, vamos dizer assim, que o prefeito do município de Adustina tem dado maior atenção? Olha, na saúde principalmente, porque hoje se você chegar em Adustina, você vai encontrar médico 24 horas, né, nas unidades de saúde, né, na unidade de saúde lá na cidade. Era uma coisa que não tinha, né, esse médico a semana toda, era algo que faltava muito. Hoje você pode vir num posto de saúde, né, que no caso, por exemplo, aqui é o posto de saúde do São Francisco, que atende os povoados vizinhos, e a gente vai ter médico aí quase todos os dias da semana. Então, isso é um ganho bastante grande para a população. Outro ponto foi a infraestrutura, né, onde através da parceria, né, com o governo estadual, a gente teve aquela recuperação da BR ali do entrocamento a Adustina, isso ali foi uma grande conquista. As várias ruas calçadas, né, ruas que, por exemplo, eram intituladas Rua da Poeira, por exemplo, foi calçada. Então, para aquelas pessoas foi bastante importante. A rede de esgoto que chegou a alguns locais, como também o povoado do Sítio da Conceição. E a extensão de água encanada também, que é um sofrimento muito grande, né, do pessoal da nossa região, quando chega o período do verão, né, o período de secas, e que às vezes não tem água. Então, a extensão da água encanada para vários povoados, eu acredito também foi uma das grandes conquistas dessa gestão do atual prefeito Paulo Sérgio. No próximo, na próxima gestão, seja ele quem quer que seja o prefeito, mas você sendo uma vereadora que está para elaborar leis, qual seria o seu projeto principal, vamos dizer assim, que você iria defender, como diz nós na região, com unhas e dentes? Esse é o projeto que será prioridade para o seu mandato. Olha, a gente Digamos que seja o olhando a carro-chefe, né, realidade, da sua campanha. isso. Assim, eu tenho, como eu trouxe para você, eu tenho minhas principais bandeiras que eu defendo, como eu trouxe a educação, o meio ambiente, mas eu acho que algo que é bastante pertinente, que eu trago em alguns diálogos com algumas pessoas, é a agricultura. É você ter esse olhar para a agricultura, porque é a principal atividade econômica do nosso município, e eu analiso que hoje os agricultores familiares, eles precisam de uma assistência maior para desenvolver as suas atividades, porque no nosso município, né, os pequenos produtores, a gente sabe que tem gente que trabalha pelo banco, mas a gente sabe que aquelas pequenas famílias que trabalham realmente para o seu sustento não recebem essa assistência, né, utiliza ali o agrotóxico de qualquer forma, faz o manejo ali da terra da maneira como bem entende, e não tem essa assistência essa que poderia aumentar a produtividade. Então, uma das bandeiras que eu trago é a necessidade da gente dar um maior acompanhamento para esses agricultores familiares, de modo que a gente possa aumentar a produção,
e assim a gente tem um acompanhamento para a gente diversificar a produção do nosso município, porque a gente sabe que a gente ainda está muito concentrado nisso, no milho e no feijão, e a gente pode desenvolver outras culturas que também são adequadas ao clima local, porque hoje o que vai ter de problema? A gente sabe que aqui na minha região ela é um pouco mais, chove mais um pouco, mas a gente sabe que quando a gente pega ali do entrocamento para o município, já chove menos, e então a gente poderia pensar em culturas que mais se desenvolvem para esse clima, né? Se a gente for pensar no milho, o milho ele é uma cultura que depende de muita chuva. Então, a gente poderia aumentar também a economia, no sentido de diversificar a produção, porque, se, por exemplo, se tem muito milho, o preço vai ser baixo, se tem muito feijão, o preço vai ser baixo. Mas se a gente diversificar, a gente vai ter produtos com valor mais alto. Então, acredito que esse é um dos pontos a gente desenvolver futuramente, desenvolver a agricultura orgânica, que também é uma necessidade, porque o uso de agrotóxicos no nosso município, embora tenha diminuído mais um pouco, talvez com o uso do transgênico, ainda é muito forte. As consequências para a saúde, se a gente for analisar quantos casos de câncer no município, é muito forte. A gente sabe que hoje, não querendo, há uma consequência muito grande do agrotóxico no que diz respeito ao câncer. Eu acho que a gente precisa equilibrar mais a utilização desses defensivos, chamados defensivos agrícolas, e é isso, a gente viabilizar melhores formas de produção para um município com equilíbrio. Não é dizer aqui que o agrotóxico ele vai matar de qualquer jeito, não. Talvez se você utilizar na medida adequada, ele não vai trazer tantas consequências. Se você também plantar milho e feijão nas condições adequadas, também não vai ter consequências ruins. Então, acho que é a gente alcançar esse ponto de equilíbrio, onde vai trazer mais desenvolvimento, sim, para o município, porque talvez as pessoas pensem assim, mas essas ideias mais voltadas pensando no meio ambiente não traz lucro, mas traz lucro, sim. Se a gente, por exemplo, diversificar a produção, a gente vai ter lucros maiores, porque se você só tem um produto só, o preço vai ficar menor, mas se você tiver uma diversificação de produtos, ele já vai ter um preço maior. Então, fortificar ainda mais essa principal atividade econômica aí do nosso município, pensando em novos viés, valorizando o que a gente já tem, como a cultura do milho e do feijão, que traz uma grande renda importantíssima para o nosso município. Então, eu quero que as pessoas entendam isso, que eu não estou defendendo o fim dessas produções, não, eu só estou defendendo uma diversificação para poder aumentar ainda mais aí a produtividade decorrente da atividade da agricultura no nosso município. Uma outra pré-candidata que passou por aqui também defendeu um pré-projeto também, seguindo mais ou menos esta linha. Ela defendia a criação, tardiamente, penso eu, de uma associação de moradores, no sentido de uma cooperativa, no sentido de também, pós o período de inverno, que é o que você acaba de falar, que é a cultura do feijão e do milho, muito desenvolvida na nossa região. Passado isso, as pessoas ficam ociosas, sem trabalho. Então, a questão econômica no município, a economia tende a diminuir cada vez mais por conta do desemprego. Então, ela pensa em criar uma associação e desenvolver atividades de hortaliças, né, com água encanada. Às vezes eu quero falar as coisas e acabo me esquecendo, mas você entendeu o que eu quis dizer. Então, é um projeto também muito bom, e a sua linha de pensamento em relação aos agrotóxicos é muito benéfico, porque você falou, as pessoas acham que isso não tem nenhuma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Pode não ter, economicamente falando, talvez eles pensem dessa forma, mas na qualidade de vida, sim, é a consequência. Ou seja, se tem muita gente doente em consequência dos agrotóxicos, isso vai acarretar a saúde pública do município. Então,
uma coisa muito complicada, e a gente realmente tem casos, muitos casos de pessoas com a saúde afetada por conta desses agrotóxicos usados em grande escala e sem nenhuma regulamentação, inclusive, no município. Isso. Muito bem pensado. É importante quando você falou aí, quando a gente talvez não pode ter só danos à saúde, mas também tem danos à produção, porque se as pessoas continuarem no mesmo ritmo, o solo vai perder sua capacidade de produção, se for utilizado assim tão indiscriminadamente. E como você disse, sem medidas, porque por mais que exista a lei, a fiscalização na nossa região, ela não existe. São pessoas que aplicam bem próximo às casas, não tem nenhuma cautela, próximo às estradas, próximo aos rios, né, onde talvez ali aplicam dias de chuva forte, onde aquela água pode estar ali indo aos rios que posteriormente as pessoas podem estar indo ali pescar. Então, são todas essas consequências, né, onde a gente também precisa aumentar a fiscalização, a regulamentação, e que infelizmente não é uma questão apenas municipal. A gente sabe que o governo federal hoje deixa passar à vista, como diz a história, em muitos agrotóxicos que fora do país não são aprovados, mas que aqui no Brasil são vendidos e são utilizados em larga escala. Ah, eu estava falando com o microfone fechado. Pensa, não estava falando com ninguém. Então, vou repetir o que eu estava falando, viu? Você, na sua fala, disse que uma das prioridades seria que uma das bandeiras que você defende é a educação. E, inclusive, você é uma futura educadora exatamente da área do meio ambiente, da geografia, né? Seja muito bem-vinda, que eu também sou licenciado em geografia, assim como seu tio Giseldo, que está tentando entrar aqui. Pode entrar aí, Giseldo, ao vivo, é só clicar aí nesse link e a gente vai entrar aqui ao vivo, certo? Ele faz uma pergunta, mas eu espero que ele consiga entrar ao vivo e ele mesmo faz a pergunta para você. Indo nessa linha da educação, agora porque assim, a gente não segue uma linha de raciocínio sequencial. Os assuntos vão sendo puxados, as pessoas vão perguntando, as ideias estão vindo e a gente vai conversando, certo? Então, nesse sentido, nessa linha da educação que você falou, como é que você está vendo a questão das aulas online em consequência da pandemia? E na sequência, eu gostaria também que você pudesse acrescentar como é que você consegue ou como é que você pretende desenvolver, como é que você pretende fazer, vamos dizer assim, a sua campanha política em meio à pandemia, uma vez que aglomerações não é possível, ou pelo menos não seria possível, porque a maioria das pessoas não estão mais respeitando essa questão, infelizmente, e a consequência pode ser mortal futuramente. Por favor. Isso. E quando você questiona a questão da educação nesse período, eu vejo o seguinte, que a gente tem uma situação de nossos alunos que não conseguem ter acesso às aulas por falta de acesso à internet e também acesso aos meios técnicos, né? Não tem celular, não tem computador, não tem a rede de Wi-Fi, e aí não consegue acessar essas aulas. E isso mostra o quê? Mostra a desigualdade social que há no nosso país, mas também uma falta de avanço técnico-científico no nosso país também. Porque, assim, por mais que a gente tenha internet, algumas pessoas têm internet, conseguem acessar, mas a gente sabe que a internet no Brasil não é de qualidade. Né? Eu, por exemplo, acompanho as aulas lá da AGES, via internet, mas a gente sabe que hora ou outra a internet do professor cai, a internet do aluno cai, então ter a internet e ter o recurso ainda não é tudo. E
sem constar, e agora, nesse momento, que é pior do que essa situação, é aqueles alunos que não têm nada. E eu acredito o seguinte, que às vezes nem adianta a gente implicar muito com os alunos, porque além dessa desigualdade de acesso, a gente sabe que tem alunos, sim, que tem famílias que nesse momento está passando problemas com a falta de alimento, né, com itens básicos de sobrevivência, porque a gente sabe que, embora esse auxílio emergencial tenha dado suporte, muitas pessoas não tiveram esse acesso, o que é uma questão também que envolve a tecnologia, porque você imagina como um morador de rua ou uma família sem nenhum conhecimento da tecnologia e sem nenhum acesso, iria, por exemplo, fazer a solicitação desse tipo de auxílio, a não ser, claro, essas pessoas que têm Bolsa Família. Então, é uma questão bastante delicada. É como eu trouxe em outra live, onde eu discuti sobre aulas remotas para os alunos do campo, eu acredito que seria melhor cancelar o ano letivo do que prosseguir e trazer uma desigualdade tão grande do que é aquele aluno, porque a gente sabe que a gente pode ser que não tenhamos diretamente as aulas via celular, mas a gente tem as escolas que entregam as atividades impressas. E aí você sabe que tem aquele aluno que não tem pai alfabetizado, que não tem mãe alfabetizada, que não vai saber ensinar para a criança, né, aquele tipo de atividade que está sendo solicitada ali. E às vezes não tem nenhuma outra pessoa próximo para orientar. E aí vai gerar essa desigualdade ainda maior entre aqueles alunos que conseguem tirar alguma aprendizagem dessa situação, que vão ser aprovados para uma série seguinte, e aqueles que não aprendem nada, e será que serão aprovados para a série seguinte? E aí vai gerar ainda mais um problema maior, porque você sabe que hoje a gente tem alunos que chegam sexto, sétimo ano, oitavo ano ou até mais, sem saber ler direito, sem saber escrever direito. Imagina o problema que a gente vai ter aí com essa pandemia. É isso aí. Agora são 19 horas mais 38 minutos. Nós estamos na sala virtual da Rádio Web Jurema, transmissão ao vivo pelo Facebook Jurema, como eu vejo, com a pré-candidata Vanessa de Gilton, da Malhada ou de Santana, aí da região de Santana, São Francisco, Sítio da Conceição, aldeia, se estendendo até pela Jurema, né? Então, Vanessa, desde já agradecer pela sua presença aqui na Rádio Web Jurema e pode ficar à vontade para fazer, mas eu tenho certeza absoluta que você tem uns rasbisquinhos aí, algumas anotações, assuntos pelos quais você gostaria de estar discutindo ou levando até os nossos ouvintes ou os nossos telespectadores. Então, você siga aí então suas pontuações para que o seu objetivo seja cumprido nessa noite. Certo. Lembro que você também fez outra pergunta, né, sobre como seria Sim. esse ano. Você tem concluído, né? Então, esse ano a gente está se reinventando em todos os sentidos. Se hoje você não pode visitar um parente, você faz uma chamada de vídeo, manda uma mensagem, liga. E na política não vai ser diferente na campanha, né, eleitoral. A gente vai utilizar muito o recurso da tecnologia ao nosso favor, enviando uma mensagem, divulgando os nossos projetos nas redes sociais, algo que a gente, de certa forma, já nesse momento de pré-candidatura, já estamos aqui dialogando ao vivo, né, para mostrar aquilo que a gente tem como anseio para a população de Agostinho. Então, o que eu vejo nessa campanha, esse diferencial aí do uso das tecnologias ao nosso favor. E se futuramente, né, como ainda temos muito tempo aqui para novembro, se a gente melhorar a situação aqui na Bahia, nos municípios, quem sabe mais próximo, as pessoas vão estar podendo aí ser visitados, como a gente sabe que essa é uma prática comum na campanha eleitoral dos nossos municípios. Mas a gente sabe que esse ano, comício,
carreatas, as pessoas têm que esquecer, porque não tem como. O que a gente vai poder talvez ter aí vai ser transmissões ao vivo, né, dos discursos dos candidatos. Então, como trago aí, as tecnologias, o uso das redes sociais vão estar aí a nosso favor. O que também vai ter todo um regulamento jurídico, né? Todos os candidatos têm que se cadastrar em um quesito lá do Tribunal Superior Eleitoral, tem todo um quesito para poder fazer também a campanha nas redes sociais. Nem tudo será permitido. É algo também que eu preciso me aprofundar posteriormente. Muito bem. Eu vou colocar um ouvinte que gostaria de fazer uma contribuição, o professor Giseldo Rabelo, aí da comunidade de Santana, mas que mora na cidade de Poço Verde. Boa noite, Giseldo. Alô, Giseldo. Eu abri, foi outro. Alô, Giseldo. Alô, tá me ouvindo? Com a graça de Deus. Fique à vontade, nós estamos aqui com a pré-candidata Vanessa de Gilto. Esse nome lhe parece bastante familiar, não? Verdade. Fique à vontade. Então a pergunta que eu tinha para fazer, essa questão da relação religiosidade e política, né? Há muita resistência, muitas vezes, das pessoas associarem a religião com a política, né? Muitos acham que não deve haver envolvimento, mas se lembrarmos uma expressão do Papa João Paulo II, ele dizia que a política é a mais perfeita forma de se fazer caridade. Então, se você usar para o bem, é realmente algo fundamental. Então, nesse sentido, minha pergunta é: qual é a influência, Vanessa, do seu engajamento religioso nessa decisão de ser candidata a vereadora? Bem, como você citou aí o Papa João Paulo II, eu cito agora o Papa Francisco, onde ele diz que hoje a gente tem uma situação muito grande de corrupção, não só no Brasil, mas só no mundo, e que muitas vezes os cristãos criticam, reclamam, mas não fazem muito para mudar a realidade. E aí as pessoas acham que a política é algo demoníaco, que os cristãos não podem se engajar, porque se engajar vai se sujar, vai se corromper, mas não é isso, é essa apatia, essa falta de engajamento, talvez, dos cristãos, que vai levar esse conformismo e não vai haver uma mudança de realidade. No que eu trago a essa ligação da minha religião com o meu engajamento político, é que, como eu trouxe anteriormente, eu sempre tive um amor muito grande pelos jovens. Eu vejo que hoje os jovens, no sentido religioso, também no sentido social, são muito carentes de atenção, carentes de projetos voltados para que eles fujam de certas ocasiões, né, fujam das drogas, do alcoolismo, de ficar num vício de um celular, de ter oportunidades de visualizar outras oportunidades em sua vida. Então, olhando para essas questões e também para a falta de igualdade social ainda existente no nosso país, é a questão do meio ambiente, onde a gente sabe que a defesa da casa comum é algo também muito reforçado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, todas essas áreas que são esquecidas e que nós cristãos precisamos lutar, nos esforçar para que as realidades, esses problemas, eles sejam mudados. Então, para mim, a minha fé me traz que eu, como leiga, tenho uma responsabilidade como cidadã em contribuir para a melhoria social e que eu não posso passar os olhos e fingir que nada disso existe, porque a partir do momento em que a gente deixa de enxergar essas injustiças, a gente pode estar até mesmo pecando. Então, para mim, essa ligação, no momento em que dizer assim, eu, Vanessa, posso politicamente lutar por melhorias para a população de Adustina e também
pensar em projetos que possam atuar talvez em uma dimensão mais regional, é exercer a minha vocação como leiga, como cidadã, de lutar pelos direitos e também cumprir com os deveres. É realmente servir, que é o convite que é feito a cada um de nós que somos cristãos. Servir com humildade, servir com respeito à legislação, para que a gente não precisar se corromper, porque a gente precisa tirar da cabeça que para ser política é preciso se corromper. Não, é preciso que nós cristãos se engajemos e possamos aí mostrar que a política, como você mencionou, é uma forma da gente praticar a caridade com o nosso próximo. No ar, programa Alô Cidadão. A apresentação J. Almeida. É isso aí. Até porque ficar de braços cruzados é contribuir com a corrupção. Não se envolver com a política é ser tão conivente quanto aqueles que fazem da política a politicagem. Tinha uma pergunta, mas eu vou até excluir daqui, a pergunta do pessoal da produção, que você praticamente já deu a resposta para essa pergunta. Mas, de toda forma, eu vou dizer para você não ficar na curiosidade que pergunta seria. Diante de tantos, vamos dizer assim, diante de tantas qualidades, de tantos adjetivos positivos pelos quais você se mostrou, né, o seu cartão de visita diz, você é uma pessoa engajada na comunidade, sobretudo nas comunidades religiosas, católica, é uma senhora casada que está concluindo seus estudos na área da geografia, que a geografia tem todas as línguas, né? A geografia se relaciona muito bem, principalmente com a política. Para isso a gente tem, dentro da geografia, a ramificação, geografia política, né? Geografia humana, geografia e sucessivamente. Não menosprezando as outras áreas do conhecimento, mas a gente tem que defender aquilo que a gente escolheu para seguir, né? A geografia, ela tem uma linguagem ampla, sobretudo dentro da religião também, que são as relações sociais geográficas do mundo. Então, você tem todas essas qualidades que a faz uma candidata com substância, vamos dizer assim, para defender a população. Entretanto, a pergunta dizia, como que você, com tantas as qualidades, quer se envolver exatamente, olhando pelo lado, então, daqueles que não têm a política como saída, vamos dizer assim, para o desenvolvimento. Como você, então, com tantas qualidades, quer se envolver exatamente com um grupo de pessoas que é adverso àquilo que você se descreve? É isso aí, entrando nesse meio que a gente vai poder, se essa pessoa acha que eu tenho essas qualidades, a gente pode levar o que a gente tem de bom, né, para talvez um âmbito que talvez não tenha todo esse olhar cristão. Então, por onde a gente deve andar, a gente deve ser sinal de Deus, a gente deve ser sinal do amor. Então, na política, é uma também das formas da gente ser sinal de Deus à vida do outro. É a gente se esforçar para buscar aquilo que Deus quer de cada um de nós. Muito bem. Falando nesse sinal de Deus, eu lembro de um autor religioso, lógico, que diz que o verdadeiro cristão é aquele que leva a sua palavra, que defende, né, a sua cristandade em todos os meios, não importa onde quer que você esteja. Se você estiver num jogo de futebol, por exemplo, né, você tem que estar defendendo a sua cristandade lá, tem que mostrar que você é cristão lá no jogo de futebol, e assim sucessivamente. E aqui eu quero estender, inclusive, um convite para... eu esqueço o nome da menina, porque eu tenho esse problema de esquecimento, eu acho que eu já estou com o início de Alzheimer, não é possível, mas ela
ela coordena uma comunidade chamada Comunidade Nova Nazaré, aí na região de Santana, do Sítio da Conceição. Lembre-me o nome dela, que é prima, inclusive, de Sueli. É a Eu não... Jeane, né? Jeane, pronto. Jeane, ela e com seu esposo, né, tem dado testemunho exatamente desse trabalho de ser cristão e etc e tal. E aqui quero estender o meu convite a ela para se fazer presente um dia no nosso programa, Alô Cidadão, falar como é o trabalho da comunidade Nova Nazaré, que eu já estive lá, inclusive, com um grupo de alunos, aproximadamente aí uns 80 alunos na época. E é muito bonito, muito interessante o trabalho da comunidade Nova Nazaré. Dando uma pausa da Nova Nazaré, vamos voltar aqui para você. Já agradecendo a participação de Chicão. Chicão diz, boa noite, J. Almeida, parabéns pelo seu trabalho, entrevistar os pré-candidatos da região, Adustina e Fátima, e Poço Verde também, está aqui aberto. Geninha diz, parabéns, Vanessa. Débora dos Reis, bateu umas palminhas, deve ser, tá legal, né? Dani Arnon, parabéns, Vanessa. Jaciara, parabéns, Vanessa. Kaique dos Santos, boa noite. E Yolanda pergunta ou diz ou complementa, vamos ver o que é que ela fala. Eu acho que era em relação à questão da saúde. Você ressaltou que o município de Adustina melhorou muito em relação à questão da saúde, uma vez que praticamente todos os postos agora têm atendimento médico. Não 24 horas, mas parcialmente, né? Ela fala, tomara, né? Porque meu pai chegou lá morrendo, deve ser em Adustina, morrendo com a cabeça cheia de sangue. E lhe deram remédios para vertigens e mandaram para casa. Gilton Rabelo, deve ser o seu pai. Abraços, Vanessa, e para J. Almeida. Obrigado. Leda, boa noite. Maria Débora, mais uma vez. Então, as pessoas... Nós só temos agora 8 minutos da nossa programação. Marcelo Santos, de Serra Velha, que está aqui em Aracaju, boa noite também, acompanhando a gente. Vanessa, dá uma olhadinha aí nos seus rabiscos, no que vocês escreveu lá em casa para falar hoje, se já concluiu, se tem muita coisa, eu vou deixar você à vontade. Só se aparecer algumas perguntinhas aqui, aí a gente interrompe, viu? Bom, só complementando, outro projeto que eu já apresentei para a população, quando você mencionou a dificuldade dos alunos diante dessa pandemia, foi a questão da melhoria da viabilização de tecnologias, né, nas escolas. E a gente sabe que tem esse discurso muito grande de usar tecnologia na escola, mas muitas vezes o professor usa o computador, usa a sala de informática ali, os alunos vão fazer para fazer pesquisa de qualquer jeito, sem nenhuma orientação. Então, uma das minhas propostas era propor, então, essas salas equipadas com esses computadores, né, onde a gente já tem as escolas com algumas salas de informática, mas que a gente possa ter um professor capacitado que possa mediar os alunos do processo de pesquisa. Porque hoje, às vezes, a gente manda o aluno fazer uma pesquisa, o aluno copia, cola. Não tem nenhuma instrução de um site seguro, da forma correta de se fazer uma pesquisa, de adquirir o conhecimento. E aí vai ser algo que vai ter que ser reforçado, porque se o aluno em casa não tem essa oportunidade de ter acesso à tecnologia, então a escola, sendo uma das instituições promotoras, né, da inclusão social, ela precisa promover esse acesso, porque a gente sabe hoje que quem está a parte do processo dessas novas tecnologias, ela também está sofrendo com a exclusão social, porque a sociedade hoje exige isso, exige o conhecimento dessas novas tecnologias, e hoje a gente tem uma população que é cada vez mais afetada com a fake news, onde a gente pega uma informação, nem critica se é verdadeira ou não, já vamos lá compartilhar. Então, a gente precisa ser cada vez mais educado a adquirir esses conhecimentos por meio da internet, mas sabendo filtrar aquilo que é necessário ou não. Então, é um campo que a gente precisa reforçar na educação, essa transformação de informação em conhecimento. E outra bandeira, como eu trouxe, o meio ambiente, a educação,
E para a juventude, eu anseio muito que o nosso município possa estar criando um conselho aí da juventude, que ainda é inexistente no município, para que a gente possa ter verbas direcionadas, né, especialmente para a juventude, para que a gente possa desenvolver mais esportes para a área juvenil, né, atividades culturais, musicais, artes, e aí reforçar mais novas possibilidades para que os jovens possam ter lazer, que os jovens possam ocupar o seu tempo com algo mais construtivo, né, fugindo das drogas, do alcoolismo, que traz consequências tão drásticas para a vida de muitos jovens. Então, essa é uma das minhas principais bandeiras, mas tenho certeza que no decorrer de todo esse processo de campanha, eu irei trazer também mais novas ideias para todos os âmbitos, né? Saúde, educação, infraestrutura, lazer. Então, a gente precisa pensar em todos esses aspectos. Muito bem. Nós já estamos a 19 horas mais 57 minutos. Mais uma vez, agradecer pela presença e dizer que na próxima segunda-feira, o programa Alô Cidadão está trazendo o cantor Vando Lins. Então, na segunda-feira, a programação é apenas musical, com alguns informes na segunda-feira. Na terça-feira, a gente tem pré-candidatos. Ainda durante esta semana, com certeza, tem a presença do prefeito municipal de Adustina. Na nossa agenda temos aqui, então, dia 3, na segunda-feira, Vando Lins, programação musical. No dia 4, Almir, que já é vereador do município de Fátima, pré-candidato à reeleição. Na quarta-feira, o padre Jorge, da cidade de Simão Dias, e aí segue a nossa programação. Nós também estamos no Facebook como Rádio Web Jurema. No Facebook nós já estamos, né? Então, o que eles falaram, nós estamos também no YouTube, Rádio Web Jurema. Dá o seu link lá, se inscreva, vamos crescer o canal. A gente faz a programação simultânea também a partir da próxima semana, Facebook e YouTube. Certo? Agora são 3 canais, Vanessa, quando você voltar aqui, nos próximos capítulos, digamos assim, então você será ouvido ainda mais ou assistido ainda mais, porque nós vamos estar simultaneamente nos 3 canais, Facebook, YouTube e Rádio Web Jurema. Todas as entrevistas, todos os programas que passam aqui no Facebook também estão expostos lá no YouTube. Então, você assiste lá no YouTube, curte a nossa página, que é para a gente ir crescendo, e assim, e nos ajudando. Também tem uma página parceira da gente, que é a página do professor Solon, lá no YouTube, Adustina 10. Ele está fazendo umas lives, vamos dizer assim, com os candidatos a prefeito do município de Adustina, com a primeira pergunta, que é: quem é Zé Aldo, quem é Paulo Sérgio e quem é Carlinhos de como é o nome do esposo? Da esposa? Maia. Exatamente. De Marta. De Marta. São esses os 3 pré-candidatos a prefeito, até então, do município de Adustina. Então, ele faz uma biografia desses pré-candidatos. Muito interessante. Inclusive, no próximo dia 10, ele vai estar aqui no nosso programa Alô Cidadão, fazendo a divulgação da página dele no YouTube e, consequentemente, fazendo uma análise geral das eleições de 2020 no município de Adustina, sobre a visão do professor e historiador, também advogado, professor Solon. Vai estar aqui fazendo assim, um raio-x, segundo a visão dele, da atual situação política do município de Adustina. 19 horas? Não, agora já são 20 horas em ponto. Vanessa de Gilto Rabelo,
eu desde já agradecer pela sua presença, conforme eu disse, aí as suas considerações finais. Eu quero agradecer ao convite, J. Almeida, agradecer a todos que nos acompanharam aí pelo Facebook, pela rádio, e deixar aqui meu abraço a toda a população de Adustina, dos municípios vizinhos, e que vamos fortalecer aí esses projetos, essas ideias, para que a gente possa estar representando, como eu disse, esses pontos que talvez são um pouco esquecidos e que a gente precisa fortalecer. E se isso não é somente algo que pode ser feito por um vereador ou uma vereadora, se caso eu não for eleita, continuarei sendo uma cidadã, cumprirá com seus papéis, cobrando, né, aqueles direitos que são necessários. Então, independente do local, da posição em que a gente ocupe, a gente não pode deixar jamais de ser um sujeito político, porque a política ela está no nosso dia a dia, e quando a gente nega a política, a gente está deixando que os outros decidam por nós, e aí é onde a corrupção entra. Então, vamos todos aí nos engajar, vamos parar de achar que a política é somente politicagem, e vamos trazer novas ideias, reformular esse nosso Brasil, que está tão acarretado pela corrupção, e que a gente possa mudar esse cenário, que a gente possa ter esperança de dias melhores para todos. Muito bem, eu creio no que você fala e tem eloquência. Parabéns, fiquei encantado com a sua explanação, dos seus projetos, sobretudo daquilo que você pensa na vida, né? Os projetos, eles devem ser projeto vidas, e você demonstrou hoje que tem esse perfil e, com certeza, terá espaço no Poder Legislativo. Assim, espero que todos os candidatos que por aqui passar possam, de forma muito verdadeira, expor as suas ideias, aquilo que você pensa sobre o seu espaço enquanto cidadão. Muito obrigado pela presença. E tenhamos, então, todos uma boa noite, agradecendo a todos que participaram, direto ou indiretamente. Erivelto Vieira diz: não vou conseguir assistir a live até o final, porque ficou muita saudade da região. Consequentemente, ele não está, então, na nossa região. Erivelto Vieira, reconheço esse nome, ele mora em São Paulo. Então, a todos vocês, uma boa noite. Nos encontramos na segunda-feira, a partir das 19 horas, neste mesmo canal e neste mesmo horário. O ar, programa Almoço, apresentação J. Almeida.